eu gostaria hoje de entrar dentro do cérebro em territórios de senso-percepção que envolvem as questões mediúnicas, tá? Então hoje nós vamos estudar algo do funcionamento dessa questão mediúnica dentro do nosso cérebro. As estruturas que nós vamos estar estudando, se você pegar aqui um desenho de um esquemático de um cérebro, qual é a diferença entre o cérebro e o encéfalo? O que é um encéfalo, o que é um cérebro? O que vocês acham? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Por exemplo, se um paciente tiver morte cerebral, não está liberado para transplante, para tirar os órgãos para doar para outro. Tem que ser morte encefálica. Qual é a diferença entre o cérebro e o encéfalo? O cérebro representa os hemisférios cerebrais. O encéfalo inclui o tronco encefálico. Então, você tem o cérebro e você tem o tronco encefálico. O cérebro inclui os hemisférios e o cerebelo. O tronco encefálico é onde você tem estruturas, por exemplo, de comando do coração e do pulmão. Por isso que, quando uma pessoa tem morte encefálica, o corpo, né, tem morte encefálica, houve a morte também do tronco. Então, o comando de coração e pulmão já não existe mais. Por isso que é considerado morte, não é? Agora, o cérebro, ele não inclui essas estruturas do tronco encefálico, que inclusive são responsáveis por áreas vitais. Fui claro na questão, tá? Nós vamos estudar essa região do meio do cérebro, que é o epitálamo. O epitálamo inclui a epífise. A epífise é a conhecida glândula pineal. Epi, que está em cima, a pineal, porque tem a hipófise. A hipófise fica embaixo. Hipófise. A hipófise fica embaixo. A hipófise, ela está próxima do céu da boca. Então, é uma área que você, colocando a língua no céu da boca, você está bem próximo. Hipófise. Hipo embaixo. Epífise é a pineal, está bem no meio do cérebro. Tá? É a chamada glândula pineal. Glândula pineal. Só que a glândula pineal não é só uma glândula endócrina. Glândula endócrina é aquela que produz hormônios. Ela não é só uma glândula pineal, uma glândula. Ela é também um órgão sensorial. Então, a pineal é uma glândula e é também um órgão sensorial. Tá? Que tipo de órgão sensorial? Um órgão sensorial que é capaz de captar ondas do espectro magnético. Tá? Quem é que comprovou isso? Vários cientistas que publicaram esses artigos em 1988 na revista Nature. O Sam Volhat, foram cientistas que descobriram que a glândula pineal, evidenciaram cientificamente que a glândula pineal é um órgão sensorial. Embora os hindus saibam disso 5.000 anos antes de Cristo, não é? De civilizações hidráulicas, não é? Então, a pineal é um órgão sensorial, não é somente uma glândula. Eu gosto de chamar de complexo pineal. Complexo pineal. Porque, na verdade, é uma glândula, é um órgão sensorial. E outra coisa, também a glândula pineal também é um relógio.
É um relógio. É o órgão cronobiológico, tá? É o órgão cronobiológico. Na verdade, esse relógio, ele inclui a própria glândula, mas inclui também outras áreas adjacentes, o conhecido como, por exemplo, o núcleo supraquiasmático. Então, eu gosto de chamar essa área do núcleo supraquiasmático e outras microáreas adjacentes, que são responsáveis pelo relógio do cérebro, relógio do corpo, e que inclui a glândula, que inclui o órgão sensorial, é o complexo pineal. Na verdade, essas funções, elas estão interligadas nessa estrutura que você tem no meio do seu cérebro, tá? Por exemplo, a função cronobiológica, o relógio, se dá pela capacidade que o nosso cérebro tem, a partir desse órgão sensorial que é a pineal, de captar informações astrofísicas. Essas informações astrofísicas são chamadas de Zeitbergers. Zeitbergers. Zeitbergers são estruturas de comando da pineal. Por exemplo, o Sol é um Zeitberger que emite um ritmo para a pineal, uma ordem de comando, que são os ritmos circadianos. Então, por exemplo, o ciclo de vigília e sono, o Zeitberger é o Sol. É o ritmo de vigília e sono. Então, o nosso corpo aciona os mecanismos de indução do sono quando está anoitecendo. E aciona a vigília quando nasce o sol. Isso num estado perfeito de saúde. Como é que o nosso organismo sabe disso? Ele sabe porque a epífise é capaz de captar informações do sol. Na espécie humana, porque não é só o ser humano que tem esse complexo, mas na espécie humana, a captação vai ser o seguinte, como a nossa cabeça não é translúcida, porque se você pegar a cabeça de um camundongo, por exemplo, o sol atravessa diretamente, então a glândula pineal de um camundongo, ela pode ter células, inclusive, semelhantes à retina dos olhos, ou seja, que são capazes de captar a luz e processar ali mesmo. Mas a nossa cabeça ela não é translúcida, então nós captamos pelos olhos, pela própria retina. Aí existe um trato chamado retino hipotalâmico, que vai da retina até o hipotálamo. Aliás, aqui no meu desenho, seria aqui próximo da hipófise. Da retina até aqui, a hipófise. Depois desce lá para o pescoço, para o gânglio cervical superior, ou chamado também gânglio estrelado. E aí sobe e vai inervar a epífise, ou pineal. Então, na verdade, o Zeitberger Sol comanda o ciclo de vigília e sono, comanda a pineal através da retina dos olhos, tá? Então, nós temos os fenômenos visuais da luz e os efeitos não visuais da luz e que são responsáveis pela regulação dos ritmos na glândula pineal. Não existe só o ritmo de vigília e sono, existem vários outros ritmos que eu vou colocar. Tanto que uma das formas, por exemplo, de você atingir a epífise é alterando a incidência, os padrões de incidência em termos de qualidade e quantidade da luz. Então você pode mexer com a estrutura cerebral de uma pessoa conforme a luz que ela capta pelos olhos. Inclusive, existe uma frente de trabalho que nós estamos começando a estudar, inclusive o Rubens, que é um dos colegas de vocês aqui, está me ajudando, que é o tratamento de pacientes a partir da incidência luminosa. Você alterar o ritmo da glândula pineal a partir da incidência luminosa. Então, não é exatamente aquilo que a gente chama de cromoterapia, na verdade é chamado de fototerapia, que é a incidência direta da luz com níveis de lux diferenciados e que vão afetar a glândula
pineal, mexendo na estrutura rítmica, alterando esse Zeitberger. Outro Zeitberger que a glândula pineal é capaz de captar é da lua. Então a lua serve ela é um Zeitberger, comanda os hormônios sexuais e reprodutivos. A lua, então a gravidez tem um ano lunar, a ovulação um mês lunar. Como é que o organismo sabe disso? É porque ele é capaz de captar os comandos lunares e também a troca de pele, dos anexos da pele também, o cabelo. Tudo isso obedece à lua, porque o nosso cérebro é capaz de captar irradiações da lua, porque a pineal, aí no caso é por emanação magnética, é capaz de captar a incidência magnética da lua e isso vai comandar os hormônios sexuais e os hormônios da reprodução. Aí, miticamente, não é? Se vira lobisomem na lua cheia, não é? Uma serenata você vai fazer à noite, não vai fazer uma serenata ao raiar do dia, né? Também talvez até ficasse bonito, mas em geral é à noite, porque inspira, não é? A sexualidade, inspira a um despertar, não é? Então, na verdade, é um outro território de comando rítmico, que são ritmos, a gente chama de ritmos mensais, como é da ovulação, mas são mensais da lua, tá? Você tem outros tipos de comando desconhecidos. Existem ritmos hormonais que a gente não sabe qual é o Zeitberger, tá? Que deve ser o quê? Deve ser uma conjunção das estrelas, dos astros, forças que a gente desconhece, outros elementos que comandam ritmos ou que interferem nos ritmos, que são outros Zeitbergers e que a ciência ainda está pesquisando. O fenômeno do sono, a pessoa vai dormir, não é? Tem que haver, na verdade, uma perfeita coerência desses ritmos. Porque quando você dorme, você vai sair do corpo. Você vai sair do corpo quando você dorme. Quando você sai do corpo, no momento do sono fisiológico, quando você sai do corpo, o seu corpo ele vai reconstruir o metabolismo. Ele vai aproveitar aquele momento de repouso para poder acionar determinados mecanismos de reposição dos neurotransmissores, dos hormônios, do sistema imunitário, uma série de fatores, repor as peças, vamos dizer assim, não é? Para você depois poder tocar o dia. Então, existe um acordo, entre aspas, entre o espírito que está passeando fora do corpo, no sono, e o organismo que está ali em quietude em perfeita sintonia com aquela fase do organismo. Eu estou dizendo isso porque, às vezes, a pessoa já terminou o sono fisiológico dela, aí ela vai dormir a mais do que era natural para ela, tá? Ela pode dormir a mais. Aí, já encerrou aquele sono fisiológico e ela entra num outro tipo de desdobramento, em que já não existe mais uma coordenação entre a saída do espírito e o corpo. O corpo já tá pedindo uma performance da presença da pessoa ali, em termos de input energético, não é? E a pessoa está fora, está zanzando, não é? E aí ocorre uma descoordenação da atividade, da fisiologia. E é comum a pessoa dizer assim, eu acordei 5 da manhã disposto, mas dei uma dormidinha a mais e depois acordei super cansado. Como é que pode isso? Não é? Porque, Lamar, você vai me... Obrigado. Então, o que aconteceu? A pessoa entrou num desdobramento, mas o organismo estava chamando uma presença ali do espírito, não é? Para poder coordenar as funções e a pessoa ficou zanzando além daquilo que precisava dormir e aí ela tem um desgaste,
Não sei se eu fui claro nessa questão, porque é muito comum acontecer isso. A pessoa, ela diz, nossa, mas eu dormi tanto, como é que eu não relaxei, como é que eu não descansei? Porque, na verdade, entrou num desdobramento em desincronia com o próprio organismo, tá certo? Também, a pessoa, ela pode ter uma quebra da rotina do ciclo natural do sono, e ela acaba tendo esses desdobramentos desincrônicos e um sono bem desgastante. Tá? Porque o sono ele tem 4 fases. E ele precisa evoluir nessas 4 fases, naturalmente. Tá? Uma dessas fases, inclusive, da fase 2 para a fase 3, a chamada fase do sono REM, Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos. Se você for observar uma pessoa dormindo nessa fase, você percebe por trás da pálpebra que está fechada, ali a pessoa fica com os olhos assim, para lá e para cá. É até curioso, fala, nossa, que interessante, será que está acontecendo o quê? Não é? Mas eu tenho a impressão que essa fase do Rapid Eye Movement é quando a pessoa está lá no mundo espiritual, tendo experiências que vão ser arquivadas na memória. E aí passa pelo fio de prata, passa para o cérebro. Então está sendo feito o download das experiências que a pessoa está passando. Não é? O download. E é uma fase muito importante, porque se a pessoa tiver um avanço de fase do sono REM, ela tem um despertar precoce, micro despertares, que ela não percebe, que é como se ela começasse o sono outra vez. E ela nunca tem, ela sempre dorme fase 1, fase 2, depois fase 1, fase 2, depois fase 1, fase 2, não evolui para fase 3 e 4. Então ela acorda cansada. Aí o que vai acontecer? Você imagina isso ao longo de meses. Ela passa a ter problemas, irritação, perdas de controle. Ela fica, é a mesma coisa, você pegar essas experiências que eu sou contra, que se faça, mas a gente acaba sabendo disso pelas experiências que foram feitas com camundongos. Se você deixar um camundongo sem dormir 20 dias, ele morre. Tá? Antes disso, ele fica agressivo e fica com uma irritação imensa. Por quê? Porque ele não teve a reposição do sistema de neurotransmissão. Então, quando ele vai passar pelas experiências do dia a dia, ele não suporta nada que saia fora do lugar, porque ele não tem lastro. Então ele explode. Entende? Então, o que está acontecendo? A pessoa, na verdade, ela tem a impressão é que ela dormiu. Mas ela não descansou quando dormiu. Por quê? Porque ela não entrou no sono fisiológico, ela ficou numa desincronia, ela fica em desdobramento, é como uma garrafa de Coca-Cola aberta, vai gastando gás. E não há reposição. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas às vezes a pessoa dorme o dia inteiro, fala, vou pegar esse dia para dormir, e no final do dia está esgotadíssimo, porque entrou no fenômeno de desdobramento, não houve um sono fisiológico, não houve reposição, a pessoa não teve reposição desses elementos, ela não se sente bem. Então isso pode causar problemas imensos. Também, vamos supor que uma pessoa ela tenha um excesso de energia que ela não usufruiu durante o dia. Então a pessoa tem uma capacitação de realização, ela não colocou aquela energia. Quando eu digo a energia, é uma energia espiritual. Tá? Por exemplo, você tem um rapaz forte, bem dotado, não é? E ele não levanta da cama porque ele não tem força para levantar da cama. Como é que pode um rapaz forte e bem dotado não ter força para levantar da cama? Porque falta uma força que é uma força espiritual. Não é? Como aquela estátua do Rodin, não é? Daquele homem musculoso, né? Que ele está assim, ó, não é? Ele tem tanto músculo, por que ele não está com a espinha erguida, não é? Ele está arcado, assim, não consegue levantar, apesar de ter força. Falta energia espiritual. Como Mahatma Gandhi vai dizer, a minha força física, ou a força do físico, vem de uma vontade indômita. Não é? Então, a pessoa, ela tem uma energia que ela tem essa energia, mas ela não gasta, porque ela não está com o pé na missão dela, ela não está exercendo as coisas de sua vocação, não está se coordenando no dia a dia. Esse excesso de energia faz com que haja um descarregar dessa energia durante a noite, a pessoa pode ter pernas inquietas,
se mexe muito à noite, ou fica mordendo, sabe? Que a musculatura precisa funcionar para gastar aquela energia. O que acontece? Isso impede a evolução das fases do sono. Então a pessoa tem microdespertares. Quando, por exemplo, tem uma criança que ela tem todos esses sintomas e ela está dormindo sempre direto, ela também tem problemas então, desse? Também tem problemas. Também tem problemas. Porque aí, no caso, não está evoluindo no sono. Então você precisa entender por quê. Às vezes acontece, por exemplo, vamos supor, há outras situações. A pessoa ela vai dormir e ao sair do corpo ela se depara com uma ambiência espiritual sombria, atemorizante, tá? Obsessões, perseguições. Então o que acontece? Ela sai do corpo e ela deseja voltar. Então ela tem micro despertares, não é? Porque ela tem aquele temor de estar indo além, porque existe um clima espiritual negativo ali. Então, às vezes, a gente vê a criança melhorar com a assistência espiritual, ela melhora. Muitos casos assim, melhora o sono, se aquieta com a prece, porque melhora a ambiência espiritual, bebezinho para de chorar, não é? Melhora aquela psicosfera. Principalmente as crianças, elas caminham psiquicamente na psicosfera dos pais. Então, quando há uma harmonia construída ali, a criança caminha de forma mais suave. Mas há também as obsessões kármicas, que ela traz influências do passado, não é? Que a gente tenta cercar a criança, mas muitas vezes ela se vê vulnerável nessas situações. Então, o que acontece? Ela tem microdespertares e não acorda disposta. Aí fica uma criança irritável, fóbica, com dificuldade de concentração, com uma agitação inquieta, né? Por exemplo, existem agitações reflexas à falta de energia. Por exemplo, uma pessoa com hipoglicemia, ela pode ficar agressiva. Porque fica irritada, ela quer se movimentar e ela não tem energia, aí ela fica irritada com aquilo. Então, são situações inúmeras que envolvem esse período nosso de desdobramento fisiológico, que é o estado do sono. Por favor. Por favor, você comenta o seguinte, que quando as pessoas não passam para o sono fisiológico, ela não consegue repousar. Repousar. Qual é que é seu nome mesmo? Sueli. Se refazer. Isso. É muito comum a gente observar que tem algumas pessoas que dizem assim, olha, eu não consigo dormir direito. E aí, se você começa a avaliar, analisar um pouco mais, você percebe que ela está passando por um momento de muito estresse, muito trabalho, muito desgaste. É como se ela estivesse assim, em constante trabalho, né? Ah, Sueli, você está falando uma coisa importante. Para você acionar o ciclo do sono, você precisa de uma energia de ativação. Então, uma pessoa, para ela dormir, ela precisa de uma energia. Se ela tiver com toda a energia dela gasta, ela não consegue promover o desdobramento do sono. Então, essas pessoas muito estressadas, extremamente desgastadas, aí tem uma outra consequência. Ela não consegue a energia para entrar no sono fisiológico. Então, ela entra em hipnagogia, ela entra nesse desdobramento, mas ela não dorme efetivamente. Não há uma sincronicidade entre o movimento do espírito e as necessidades do corpo. Tá? Então, isso também é uma outra questão, porque a pessoa fala assim, nossa, eu estou tão desgastado, deveria deitar e dormir, e não dorme. Não é? Porque a pessoa precisa de uma energia para ela poder desencadear o ciclo do sono, porque o sono não é simplesmente um descanso, ele é a ativação de novas funções fisiológicas de reposição. Então, existe muito trabalho durante o sono. Para a pessoa se mobilizar frente a esse outro status de trabalho, ela precisa de ter uma energia. Tá? Porque o sono não é o organismo quieto, não é bem isso. O sono é reposição de inúmeros fatores. Então, existe uma ativação intensa. Por exemplo, o hormônio de crescimento, ele tem um pico de ascensão durante o sono. Por isso que a gente cresce, a criança cresce dormindo. Uma criança com sono prejudicado vai ter um prejuízo do próprio desenvolvimento físico. Tá? Assim também, por exemplo, a nossa memória ela é construída durante o sono.
Então, uma pessoa que ela não tem um sono de refazimento, ela não consegue registrar os arquivos da memória. Então, ela começa a ter deficiência de memória. Tá? Então, a pessoa provavelmente não cicla as 4 fases do sono. Então, o que acontece? Chega de manhã, ela está exausta, porque não houve a reposição. Ela não entrou no sono fisiológico. Porque quando você vai dormir, primeiro você precisa ter uma energia que te permita entrar naquela zona do sono. Aí você vai entrar num desdobramento. É como se a pessoa tivesse que desdobrar, ou sair do corpo, e para isso ela precisa de um impulso. Então precisa de uma energia básica. Pessoa esgotada não tem. Ela não entra, ela fica... É como um parafuso que fica... Como é que se fala? Espanado. Entendeu? Tenta e não consegue. Aí você precisa de uma energia. Tudo bem, a pessoa entrou no desdobramento, mas se existem fatores que não permitem a evolução natural, por exemplo, agitação motora devido a excesso de energia, tá? A pessoa pode ter influências espirituais, criando uma psicosfera negativa que faz ela voltar, então ela tem microdespertares. Então uma série de fatores faz, ou então a pessoa ela não consegue desligar dos problemas, então ela não consegue desdobrar, porque se você não desliga das coisas aqui da Terra, você não vai para o além, entendeu? Então ela começa a ter, vamos dizer assim, por dificuldade de se desligar daqui, ela começa a ter microdespertares, porque ela não desliga dos problemas, aí ela entra no esgotamento. Ao longo do tempo, esse esgotamento pode vir de várias formas. Pode vir na forma de cansaço, mas pode vir na forma de irritação. Às vezes a pessoa ela suporta pouco a frustração, porque ela não tem flexibilidade por falta de lastro de energia. Entende? É lógico, existe uma psicodinâmica disso, não é? Elementos ligados à personalidade, mas às vezes a situação é tão acachapante e é porque existe uma biofísica desse processo, não é? Então, às vezes, num primeiro instante, você tem que usar uma medicação para corrigir artificialmente isso, porque não dá para a pessoa ficar esperando aprender a lidar com isso 3, 4 meses, entendeu? Ela já teve prejuízo da vida dela por conta disso. Então, às vezes, você tem que usar uma medicação para acertar quimicamente isso e aí trabalhar com a pessoa para que ela consiga ter um domínio, é uma das questões que nós vamos estudar ainda hoje. Rubens. Caso de apneia, doutor Sérgio, pode gerar também depressões, outros distúrbios? Então, a apneia do sono, eu tenho a impressão que na apneia está acontecendo esse desdobramento. E no processo de apneia, normalmente o paciente com apneia ele tem problemas de ectoplasmia. Eu já entro nesse assunto. Esse assunto é bem complicado, não sei se eu vou conseguir dar em uma aula, mas eu já entro nesse assunto. A questão da ectoplasmia, tá? Eu tenho a impressão que pessoas que têm distúrbios dessa ectoplasmia, eles vão cursar com esses fenômenos, distúrbios do sono e evoluindo inclusive para a apneia. Já vou explicar essa questão, tá? Genildo ia falar. Eu vou fazer uma pergunta seguinte, e quando você dorme e se desliga? Ah, sim. Quando a pessoa dorme e se desliga... Pode acontecer qualquer coisa ao seu redor que ela não acorda. Então tem mais coisa o que fazer útil lá em cima, né? Isso é uma bênção, né? A pessoa poder se desligar de tudo, não é? E existem situações muito curiosas, eu não sei se acontece com vocês, por exemplo, que aquela pessoa que ela dorme, mas ela está sempre, estranhamente isso que eu vou falar, ela, por exemplo, acorda sempre no horário, não precisa de despertador, ela acorda no mesmo horário, não é? E acontece muito a gente na área médica que dá plantão, por exemplo, você acorda na hora H, você está dormindo no plantão, por exemplo, na hora H que está acontecendo um problema, coisa e outra, se acorda. Comigo aconteceu inúmeras vezes de eu acordar e já ir para o UTI e ver arrumar o respirador que precisava arrumar. E que parece que é um tipo de sono que a pessoa entra no... Mas era um sono repousante que eu tinha
e vários colegas meus relataram experiências semelhantes. Repousando por aqueles poucos minutos ali, que precisava repousar no plantão, repousando, mas parece que o espírito fica alerta, parece que fica vigiando o hospital. Aconteceu qualquer coisa, volta. Não é? Interessante esse tipo de expressão, que parece um sonambulismo, não é? Parece um sonambulismo alerta. É interessante essa questão. O que acontece, muitas vezes, nos estados de loucura, em que a pessoa ela tem delírios, tem alucinações. Então, muitas vezes o paciente ele diz o seguinte: doutor, parece que eu estava dormindo acordado. Porque os nossos sonhos, eles são, vamos dizer assim, metafísicos, são confusos, são ideias que se misturam. Não são assim os nossos sonhos, em geral, não é? Raramente nós temos sonhos coerentes, não é? Mas são sonhos muito simbólicos, cheios de... Então o paciente refere: doutor, parece que eu estou dormindo acordado, tá? Então, esse caso, o que está acontecendo? O paciente, ele está num semidesdobramento, quer dizer, ele não está no completo estado de vigília dele. Porque o estado de loucura, você olha nos olhos da pessoa, você fala, a pessoa não está aqui, eita, vem aqui, vem para cá, olha para mim, não é? A pessoa não está te olhando com o olhar dela, parece que ela está meio fora, não é? Então, nesse caso, realmente ela está em um desdobramento. E para acontecer esse desdobramento, ela aciona mecanismos semelhantes ao dos estados do sono. Não sei se eu fui claro na questão, não é? A pessoa e aí ela passa a ter uma vivência onírica, não é? Uma vivência de como se estivesse sonhando acordada, tá? Existe uma fase do nosso sono natural fisiológico que é a chamada fase hipnagógica. Também existe um outro nome chamado hipnopômpica, mas eu vou simplificar, tá? A fase hipnagógica seria assim, quando você está quase dormindo, mas ainda não dormiu, mas também não está acordado. Ou quase acordando, mas ainda não acordou, ou quase está para acordar. Tá? Eu vou colocar no mesmo nome o hipnopômpico e o hipnagógico, para simplificar, porque não tem sentido essas nomenclaturas complexas. Então, já aconteceu com você, você acordou conscientemente, mas você não consegue movimentar seu corpo? Não é? Ou você está falando, nossa, eu preciso ir urinar, eu preciso levantar, e você não levanta, porque parece que você acordou em espírito, mas não acordou no corpo, não é? Ou quando você está para dormir, e vamos supor, você está no teu quarto e tem alguém conversando na cozinha, alguém assim, parece que você está participando da conversa, mas você não está, não é? Você fala assim, nossa, como é que você podia saber o que estava acontecendo se você não estava ali, e nem tampouco estava ouvindo, não é? Essa fase hipnagógica é uma fase mediúnica, viu? Na neurologia, eles vão dizer que é uma fase rica em pseudo-alucinações. É uma fase rica em pseudo-alucinações. Quer dizer, não são alucinações, são falsas alucinações. São vivências, vamos dizer assim, patrocinadas por uma situação em que a pessoa está num desdobramento, ainda não partiu para o além, está meio aqui, meio ali. Não sei se eu fui claro com essa, não é? Então, vamos dizer assim, o fenômeno do sono e os preâmbulos do sono são ricos em aspectos que nos trazem um conhecimento desses estados de transe, desses fenômenos mediúnicos. Então nós vamos ver que as vias do sono, o conhecimento neurológico das vias do sono, coincidem com toda uma trajetória do conhecimento dos estados de transe ou dos estados mediúnicos. Tá? A pessoa, para receber um espírito, por exemplo, é como se ela dormisse, ela recebe um outro espírito, assume o corpo dela, depois ela não lembra o que foi falado, é como se tivesse dormido, não é? Não é? Então são os mesmos mecanismos. Então é muito comum os médiums paranormais,
médium somos todos nós, mas existe aquele médium paranormal, ter distúrbios do sono. É muito comum, de uma forma ou de outra. Tá? E às vezes, se a pessoa não se apercebe disso, no seu estado de sono, ela se apercebe por alteração, ela vai apresentar sintomas durante o dia. Tá? Irritabilidade, inflexibilidade, dificuldade de... enfim, porque não tem lastro químico para poder se flexibilizar e suporta pouco as frustrações, suporta pouco, tem pouca paciência, porque não tem lastro de energia. Fui claro nessa questão? Tá ok? A relação disso com a meditação consciente, que você consegue se compor, se dissolver, qual seria? Isso é interessante. Manuel, né? A meditação, ela já vai acionar outras áreas do cérebro, porque a meditação, na verdade, existe um aumento da consciência, não é? Então é como se seria uma situação um tanto quanto oposta ao sono, que seria a pessoa hiperalerta, mas é uma atividade de alerta que não corresponde a uma ansiedade ou um estresse, não é? Que a pessoa é estressada ou sob perigo, ela está hiperalerta, né? É um hiperalerta que te permite perceber nuances interiores que você não percebia antes, não é? Então, trabalha também como refazimento da energia. Também refazimento, exatamente. Pensar, né? Aí são outras áreas do cérebro, eu vou passar isso agora, a gente vai. Oi. E falando ainda sobre a questão do sono, e a prece para dormir, como fica aí? Então, isso eu vou comentar agora, porque seria semelhante à meditação, tá? Porque, na verdade, existe aquele desdobramento do sono que você se desliga de tudo daqui e passa a ter uma vivência exterior, não é? Existe aquele desdobramento em que você deveria ter aquela vivência exterior, mas você fica no limbo, entre aqui e lá. Mas nenhuma dessas vivências necessariamente significa interiorização. Porque a interiorização, ela exige um esforço intelectual. É a mesma coisa, diz assim, existe uma diferença entre lacear as forças e relaxar. Lacear as forças, você chega em casa, por exemplo, você não tem mais as cobranças do trabalho, você chega, joga o sapato e fala o que quer. Coisa que você fala, não estou falando você, Manuel, estou falando genericamente. Não, porque uma vez eu falei assim para um aluno, e só que por coincidência eu falei tudo o que era mesmo que estava acontecendo com ele. Aí ele entrou naquela onda e falou, nossa, ele está falando de mim. E aí ele deu mais informação e eu... Aí depois ele veio reclamar que eu expus a vida dele, mas não era essa a intenção. Não era. Então não é de você que estou falando. Quando eu falo você, somos todos nós, né? Então, a pessoa, ela laceia as forças, fala o que quer em casa e age do jeito que quer. Isso não é relaxar, não é? O relaxamento exige uma postura ativa. Parece estranho isso, não é? Mas o relaxamento, ele exige que a pessoa ela utilize o melhor de suas forças para poder reconduzir sua energia. Não sei se estou sendo claro nisso, não é? Então, muitas vezes a pessoa ela está jogada numa cadeira, mas ela está toda torta, daí a pouco levanta com dor, não é? Mas não se desligou dos problemas que devia desligar, ficou preocupado, laceou as forças, falou o que quis, agiu do jeito que quis, xingou aqui, xingou ali. Porque agora eu estou no meu ambiente, eu posso ser do jeito que... Mas não relaxou. Não relaxou, não é? Então, o estado de meditação e o estado de prece seria o equivalente a um relaxamento que exige uma certa construção de ideias, de posições, de entendimento, permitindo com que a pessoa tenha uma efetiva reposição, não é? Então, são fatores que já envolvem a cognição, a capacidade intelectiva, não é? Então, ocorre o seguinte, vou falar por etapas. Voltando aí ao modelo do cérebro,
nós estamos entrando com a hipótese que a pineal, o complexo pineal, né? Complexo pineal, como nós denominamos, então, ele vai ser o responsável pela captação de radiações magnéticas pertinentes a esse contato com o mundo espiritual ou contato telepático. Ou contato telepático ou contato mediúnico. E funcionaria como se fosse um telefone celular mesmo, que você liga, disca naquele número e você conecta. Então, de acordo com aquilo que você elabora no seu interior psíquico, na alma, você se conecta com mentes que vibram naquela mesma sintonia, naquela mesma frequência. Você passa a captar aquela emanação. Aquilo que você capta, lembre-se, o fenômeno mediúnico, ele é um fenômeno de senso-percepção. Ou seja, existe uma captação sensorial e depois a construção de um fenômeno perceptivo. Tá? É como, por exemplo, a visão. O olho é um órgão sensorial. Ele vai captar a luz. Só que simplesmente captar a luz não basta. Aquela informação precisa ser processada e vai ser processada na córtex occipital. E aí você tem uma percepção do que você está vendo. Tá? Então é senso-percepção. Tá? Então quando você capta uma comunicação, algo que você está, vamos dizer assim, conectado no mundo espiritual, não é? Ou na psicosfera, se for o caso telepático. Aquela informação ela é captada pela pineal como o olho capta uma imagem. Não quer dizer que a pessoa vai ter consciência. E aquela informação ela vai ser estocada numa área do cérebro chamada tálamo. Tálamo. Tá? Fica no meio do cérebro também. Tálamo significa leito, onde deitam as informações, onde se deitam as informações sensoriais. A única atividade sensorial que não traz os seus registros no tálamo é o olfato. O olfato, porque o rinencéfalo, que é a área encefálica ligada ao processamento do olfato, é uma outra região. Mas as demais vão ser registradas no tálamo. Então o tálamo seria a secretária eletrônica do telefone celular, com as informações ali contidas. Muito bem, essas informações, elas podem descer para o hipotálamo. Tá? O hipotálamo. O hipotálamo é uma estrutura complexa, cheia de funções, onde está ligada à hipófise. Fica perto do céu da boca. Então essas informações podem sair do tálamo e ir para o hipotálamo. Indo para o hipotálamo, essas informações vão afetar um circuito de comportamentos psicobiológicos. Tá? Comportamentos psicobiológicos. O que são comportamentos psicobiológicos? Aqueles que você já nasceu sabendo, que você não precisa aprender. Você precisa aprender a dormir? Não. Você precisa aprender a ter instinto sexual? Não. A ter fome? Você aprendeu? Você já nasceu com esses comportamentos, tá certo? Tá? Então você vai ter, no hipotálamo anterior, você vai ter a fome. Eu vou falar grosseiramente aqui, porque esse mapeamento de áreas do cérebro é um pouco complexo, mas não dá ao mesmo tempo para eu... João, obrigado. Não dá para eu entrar em detalhes. Às vezes a gente perde no rigor científico para ganhar na didática, né? Então, essa outra área aqui embaixo, o hipotálamo anterior e inferior, seria a área sexual. Essa região superior do hipotálamo posterior seria ligada à agressividade. Quando o nenenzinho pega e senta a mão, não é? Aquela agressividade, né? É uma coisa natural, ele não aprendeu. E aqui embaixo é por onde passa o circuito do sono. Tá? Essa não é. Veja, no cérebro não dá para você colocar aquela área é responsável por aquela função. Não, aquela área está envolvida com aquela função. Fui claro na questão? Tá? Então,
Quando você tem uma interferência, vamos supor, uma interferência espiritual, que chega aqui no tálamo, ela pode decair sobre o hipotálamo e alterar, a pessoa perder o controle num desses comportamentos. Já aconteceu com você isso alguma vez? Se você já se descontrolou na fome, ou na sexualidade, na agressividade ou no sono, é porque você não estava sozinho. Porque quando a pessoa ela tem um domínio, é ela. Quando ela não tem um domínio, ela deixou o domínio para o alheio. Não é? Aí a Yasmin mandou uma pergunta. Gostaria de saber se os Zeitbergers emitidos no ciclo lunar influenciam a menstruação, visto que nesse período tenho mais sono do que o comum, ao longo do dia, e irritabilidade, não é? Isso é uma coisa importantíssima, porque ocorre o seguinte, quando a pessoa, a mulher está no pré-menstruo, tá? E ela já começa a ter fenômenos, porque ocorre o seguinte, o pré-menstruo, a mulher está como se estivesse grávida, os seios engurgitados, o útero com o endométrio desenvolvido para receber o embrião, uma hemodiluição, como fosse grávida. Está preparada para receber o embrião. Mas se não houve a fecundação, não vem embrião nenhum. Não vem um espírito renascente. Porque a gravidez é a incorporação de um espírito. Se não vem um espírito reencarnante, a mulher fica aberta para interferências espirituais alheias. Se a sintonia não tiver plena, em termos de domínio, a pessoa pode ficar vítima de uma interferência, às vezes negativa, que pode se tornar sintomática, pelas vias hipotalâmicas aqui que eu já vou explicar, viu, Yasmin? Já vou explicar para você. E a irritabilidade, ela está aqui na agressividade. A irritabilidade é uma forma de agressividade. Depressão também é uma forma de autoagressividade. Tá? Então, as irritabilidades, depressões, uma coisa está muito próxima da outra, não é? E o ciclo da Lua influencia isso? Influencia, sim. Mas não é, na verdade, o ciclo da Lua o determinante desse processo. Tá? O fator determinante é a sintonia da pessoa. Então, o que acontece? Há determinadas fases da Lua e que a pessoa fica com a mediunidade predisposta, não é? Fica mais aberta. Não é? Como, por exemplo, no pré-menstruo, que segue o ciclo lunar. Não é? Mas a pessoa pode ficar predisposta, mas dependendo da sintonia, estabelecer uma conexão tão positiva, não é? Um dia, quando as mulheres descobrirem isso, dominam o mundo. Porque elas têm essa possibilidade latente, não é? Vamos, a questão é o seguinte, dá para entender que quando há uma interferência espiritual, a pessoa pode ter alterações de comportamento, do sono, da agressividade, da fome, da sexualidade, e essa manifestação espiritual não se manifesta como, por exemplo, numa clarividência, numa clareaudiência, manifesta como alterações sintomáticas. Então a pessoa, ela fala assim, eu não sou médium coisa nenhuma, eu não vejo, não ouço, mas ela está cheia de fenômenos de alteração comportamental que indicam esse tipo de interferência. Outra coisa, o que o hipotálamo faz? O hipotálamo rege a produção de hormônios. Por exemplo, hormônio tireotrófico. Hormônio tireotrófico. Hormônio tireotrófico que comanda a tireoide. Não é? Então, não é uma coisa interessante? De repente, uma influência espiritual poderia alterar o TSH, o hormônio tireotrófico? Não é? Então, será que há casos de problemas de tireoide que envolvem essa questão espiritual? Essa é uma questão que nós investigarmos. Entendeu? Por exemplo, prolactina. A pessoa tem elevação de prolactina, não sabe por quê, muitas vezes pode ser o attachment de uma influência espiritual. Poderia? É uma questão nós estudarmos. Não é? Hormônio luteinizante, folículo estimulante, comanda a produção de estrógeno, de progesterona, ligado a todo esse processo do ciclo, não é? Reprodutivo, enfim. Então a pessoa pode ter alterações hormonais, tem variados hormônios, adrenocorticotrófico, por exemplo, já é sabido que o hormônio adrenocorticotrófico, ele tem um pico de aumento quando a pessoa tem uma tristeza. Olha, Thaís, eu não sei como é que eu vou fazer com todos os e-mails que o pessoal... Depois eu acho que eu tenho que fazer um apanhado e ir respondendo nas aulas subsequentes, não é?
Mas só para cumprimentar aqui, porque para mim essa coisa é tão novidade, aí o pessoal fala de onde vocês são. Você falou ainda há pouco sobre percepções da pineal na metafísica. Me pergunta, em experiência mediúnica você percebe a imagem sem vê-la, apesar de parte dessa imagem ser captada também pela retina ocular? Essa pergunta vale a pena eu responder aqui na aula, porque acontece o seguinte. Quando você tem uma percepção sensorial, por exemplo, o tato, ele vai, você tocou alguma coisa, vai arquivar no tálamo, e do tálamo vai para a córtex cerebral, onde você tem a percepção consciente. Porque tudo que acontece aqui no tálamo é inconsciente, você não está sabendo de onde está vindo o tapa. Mas existem vias tálamo-corticais que fazem com que uma percepção ela chegue até a córtex. Então você percebe que está tocando aquela pessoa, aquele animal, enfim. Muito bem. Esse tipo de via neurológica, em que existe uma associação direta de um órgão sensorial, tá, com a atividade perceptiva, é uma via neurológica chamada via leminiscal. Tá? Mas existem fenômenos curiosos. Por exemplo, uma pessoa é surda de nascença. Está dormindo, você faz um barulho e ela acorda. Pô, como é que ela acordou com barulho se ela é surda? Tá? Então aí existem vias de acesso sensorial que não surgem pelo órgão do sentido. Tá? São vias extraleminiscais. Tá? Que na verdade elas não chegam à córtex, elas ficam em áreas subcorticais e ocorre uma ativação elétrica difusa do cérebro. Então a pessoa, ela acorda por uma ativação difusa do cérebro, ela tem um alerta que algo está acontecendo, mas ela não sabe identificar que foi um barulho. Por exemplo, o caso do surdo, não é? Na minha hipótese de trabalho, quando a pessoa tem uma clara evidência, por exemplo, na verdade ela não viu com os olhos, ela acionou uma via extraleminiscal. Quero crer que a pineal seja o órgão sensorial da via extraleminiscal. Então a pessoa ela vê uma imagem dentro da cabeça, mas ela não identifica aquilo como se estivesse vindo pelos olhos, porque ela pode fechar os olhos e ver do mesmo jeito. Não sei se eu fui claro na questão. Quem é que fez essa pergunta aqui? Aqui. Deixa eu ver se foi... Então, foi a Cida Desideri. Viu, Cida? Não sei se eu pude explicar, não é? Mas são os casos em que as vias são extraleminiscais. Agora, eu faria uma pergunta para vocês. Paulo de Tarso, quando viu Jesus, ele viu com os olhos pelas vias leminiscais ou extraleminiscais? Quando Paulo viu Jesus, ele viu porque Jesus se materializou ou ele viu porque ele teve clarividência? Com os olhos, porque ele ficou... Porque você imagina, você leva um flash no olho, não é? Leva um flash no olho. Quanto tempo você fica sem enxergar quando você leva um flash no olho? Alguns segundos, não é? Imagina um flash da luz de Jesus. Cegou. Cegou, queimou a beça, não é? Demorou a beça. Então Jesus deve ter materializado algo, porque se fosse toda a luz, ele não teria voltado a ver, não é? Mas ele deve ter materializado algo de sua luminosidade porque atingiu a via ocular. Então aí no caso foi uma visão direta da retina, que é diferente de uma clarividência que ocorre por vias extraleminiscais, não é? Viu, Cida? Está aí uma... Vamos ver aqui. Lirálcio, de São Paulo, capital. Estou acompanhando as aulas, gostando muito, já aprendi bastante, obrigado. Lirálcio, um forte abraço para você. Também a Cida mandou uma outra questão aqui. Você falou ainda há pouco sobre as percepções da pineal. Minha pergunta é... isso daqui eu já respondi. Bom, vamos voltar à questão aqui. Essa interferência espiritual, ela pode afetar as vias hormonais. Tá? Por exemplo, a pessoa tem uma tristeza, ela tem um aumento do hormônio adrenocorticotrófico. O que acontece? Aí a pessoa esse hormônio vai aumentar a produção de cortisol das suprarrenais.
E o cortisol diminui a imunidade da pessoa. Ela fica com a imunidade, a defesa imunológica cai. Agora você imagina uma tristeza acompanhada de uma obsessão, que é uma tristeza impactante, não é? Você acha que a pessoa ela vai ter alterações em que nível aqui? Vários níveis, não é? Agora, se aquela informação do tálamo, ela for dirigida para a área frontal, para o córtex frontal, a pessoa vai ter uma alteração do juízo crítico. Porque uma ideia intercepta as ideias dela, ela vai ter uma alteração do juízo crítico. Tá? Se ela tiver do tálamo for encaminhado para a área occipital, ela vai ter uma clarividência, que é a zona da visão. Então aí começam a surgir as várias nuances da manifestação mediúnica. Não sei se eu estou sendo claro com vocês. Tá claro, Manuel? Não é? Agora vocês vejam que nem toda manifestação mediúnica ela se manifesta de forma paranormal. Muitas vezes se manifesta de forma clínica. Tá? E é isso que eu quero estudar com vocês. A gente estudar os casos clínicos. Entendeu? Eu quero montar um ambulatório escola para vocês atenderem cada um na sua área. Quem for médico, atende como médico. Quem for psicólogo, como psicólogo. A pessoa que não é profissional de saúde vai aprender a ser agente promotor de saúde. Não é entender algo de saúde para poder agir como agente promotor de saúde. Não sei se eu estou sendo claro na questão. Não é? Agora, eu estou falando aqui para vocês na teoria. Interessante a gente já ver os casos. Isso é muito interessante. Não é, Sueli? Desculpa, talvez eu esteja fazendo uma confusão. Se estiver, você me perdoa. Acontece o seguinte, a gente sabe que quando nós reencarnamos, a gente traz uma mensagem dentro de nós, né, das nossas predisposições. Isso. Certo? Isso. Então, por exemplo, a pessoa por volta dos 30, 40 anos, ela vai ter uma predisposição a ter, por exemplo, uma doença X, porque ela já trouxe aquela mensagem. Isso. Certo? Então, para mim, isso funciona o quê? Que por eu ter essa predisposição, vai se criar o quê? Pega o microfone, por gentileza. Eu tenho essa predisposição que vai acontecer num determinado momento da minha vida ou algo que ocorrer, vai se juntar a essa predisposição e vai se instalar uma patologia qualquer. Essa predisposição ela precisa de um agente desencadeante. Isso. Agora, quando você fala, por exemplo, que eu posso ter uma interferência espiritual, né? Isso pode mexer nos meus hormônios, eu também tenho que entender que isso só é possível porque eu já trouxe essa predisposição ou não, ou essa interferência ela pode acontecer independente dessa minha predisposição e em função disso eu posso criar uma patologia ou não. É interessante isso que você falou, Sueli, porque ocorre o seguinte, você veja a riqueza de manifestações que pode haver, não é? Diante dessa interferência espiritual, não é? Cada pessoa vai ter uma área mais sensível. Entende? De acordo com as predisposições que ela traz. Então tem gente que afeta muito a área do sono. Outras pessoas as áreas viscerais, hormonais. Outras pessoas a área imunológica. Outras pessoas a área da fome. Por quê? São as tendências de aspecto ou genético ou psicodinâmico. Que precisam ser estudadas. Tá? Veja bem, nenhuma influência espiritual é causa. Toda influência espiritual, ela provoca o efeito superlativo. Tá? Então ocorre o seguinte. Você tem aqui a pessoa. Você tem aqui a pessoa. A pessoa tem uma baixa autoestima, ela irradia dela aquela baixa autoestima por várias nuances de comportamento. Vão ser associadas a essa onda mental vibrações de mesma amplitude e frequência. Então, aquela baixa autoestima que tinha essa proporção, ela se manifesta de forma superlativa. Então, você, muitas vezes, o que chega no consultório? Chega o sintoma que, na verdade, é o sintoma que alia os aspectos da pessoa e mais as interferências dela. Mas, na realidade, o que a pessoa porta, essencialmente, é isso.
Muitas vezes aquele problema ele parece intransponível para a pessoa, porque ela tem essa proporção. Mas quando ela passa pela assistência espiritual, em que há uma quebra dessa sintonia, permite chegar no núcleo do problema com uma amplitude já mais viável dela estar lidando. Tá? Agora, se a pessoa ela focaliza dentro dela valores construtivos, não é? Ligados à bondade, ao amor, então ela vai ter uma ligação de mesma amplitude e frequência. Quer dizer, aquela capacidade dela é ampliada, ela tem uma hipercapacitação. Então a interferência espiritual, ela sempre vai provocar o efeito superlativo, para o bem ou para o mal. É o efeito superlativo, ele não é agente etiológico, de causa. Então você não vai dizer, aquele problema é de causa espiritual. O espiritual está provocando uma amplificação de uma problemática que envolve a dinâmica da pessoa, suas tendências psicodinâmicas, de vida de relação, suas problemáticas e etc. Não sei se eu fui claro na... A pessoa permitiu pelo livre-arbítrio. Pelo livre-arbítrio. A gente poderia dizer o seguinte, que uma obsessão só acontece se houver uma neurose. Entende? Precisa haver um núcleo problemático para haver uma associação. Não é? Por isso que eu finalizaria essa parte da aula com essa questão. Para você canalizar Deus, precisa haver a bondade. Se não houver a bondade, não há canalização de Deus. É simples. E não havendo a canalização de Deus, falta equilíbrio, falta vida, falta energia, falta alegria, é ou não é? Então, para que haja canalização de Deus, tem que haver a bondade. Havendo a bondade, você está canalizando Deus. Então, na verdade, tudo depende da insígnia de contato que você estabelece. Não depende tanto dos mecanismos fisiológicos que são naturais, acontece a sua revelia. Não é? Quer dizer, você tem bondade, amor e serenidade, seu coração bate em harmonia, você não precisa ficar preocupado com ele. Então, só que a pessoa sintonizando no bem, ela canaliza o bem, então ela vai ter uma harmonização. Se bem que há questões interessantes, por exemplo, uma pessoa pode ter uma pedra na vesícula, porque é uma pessoa amarga, deixou de canalizar Deus. Mas ela também pode ter uma pedra na vesícula por tudo que lutou contra as amarguras da vida. Não são situações diametralmente opostas, mas manifestas com o mesmo padrão orgânico. Uma pessoa pode ter uma hipertensão porque tem os instintos descontrolados. Mas ela pode ter uma hipertensão por tudo que lutou para dominar seus instintos. A mesma hipertensão. Então, para você avaliar uma doença do ponto de vista espiritual, você tem que avaliar o contexto. Em que contexto que aquela doença está manifesta. Não é? É uma doença que faz parte da trajetória de superação da pessoa, e inexoravelmente ela teria que passar por aquilo, ou é uma doença que arquiva uma problemática que a pessoa precisa se rever? O que é? Tá? Então, a avaliação desse processo não pode partir só do ponto de vista orgânico, você tem que avaliar o contexto. Tá? Encerro por aqui com os nossos alunos da internet, um forte abraço, até a próxima sexta. Alamar? Apesar de ser um curso novo, várias pessoas estão perguntando se tem alguma literatura sobre esse assunto que você está falando, medicina e espiritualidade. O que você recomenda? Essas coisas que eu estou falando aqui... Keila, lá do Japão. Keila, é o seguinte, essas coisas que eu estou falando fazem parte de resultados de minhas pesquisas aqui na Unispírito e na Universidade de São Paulo. E essas coisas eu não tenho ainda publicado, eu estou trabalhando a casuística para poder fazer uma publicação. Tá? Então não há uma bibliografia... Porque eu penso o seguinte, para dar um curso de pós-graduação, você não vai falar o que já está escrito, porque aí você não precisa vir, você lê. Eu vou falar o que não está escrito. Não sei se eu estou... Aí vale a pena nós estarmos aqui. Entendeu? Agora, esse é resultado de pesquisa. Tá? Agora, existe uma literatura de apoio, é lógico, existe... sobre cronobiologia, sobre as áreas cerebrais, etc. Mas, assim, ligando esses fatores, são elementos de nossas pesquisas. Eu sugeriria o seguinte, para a pessoa poder ter uma boa base de todo esse assunto,
Precisaria conhecer a obra de Allan Kardec, eu acho fundamental, a obra de Allan Kardec. O Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno. Acho fundamental, que traz conceitos importantíssimos que elucidam essas questões. Os tratados de anatomia e fisiologia, em medicina, os bons tratados. A obra de Freud, a obra de Jung. Aí já dá para ter uma boa base.